gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Ah, não, já tá aqui, mano. Fala, galera. Correção das 24 questões. Primeira parte, nós vamos ver crase. Certo, pessoal? Crase. Questãozinha de número 1, tá lá, ó. Assinale a alternativa em que é possível substituir o trecho, né? Do terceiro parágrafo, daquele texto que você não vai ler, certo? Então tá lá, ó. Mantendo-se a norma padrão do emprego do acento indicativo de crase. Vem cá, galera. Então você tem aqui, ó. Galera, crase é sempre a mesma coisa, hein? Crase é sempre a mesma coisa. O que eu tenho lá? Letra A, galera. Letra A. A pessoa queria entender a razão pela qual eu não poderia atender. Galera, atender. Galera, vem comigo. Ó, o verbo é atender. Quem atende, aí nós vamos ver por que é crase, ó. Quem atende, atende a alguém. O verbo atender é rejoar, hein, galera? Então eu tenho que atender aos alunos. Eu tenho que atender ao chamado. O verbo atender rege a preposição a. O verbo atender, como ele rege a preposição a, ele é um verbo transitivo indireto. Quem atende, atende a alguém. Quem atende, atende a alguma coisa. Certo, galera? Então tá lá, atender, e a próxima palavra qual que é, galera? Solicitação. Então, ó, atender a solicitação. Então, peraí, a palavra solicitação é um substantivo feminino, sim ou não? Então aqui, ó, é X nela, letra A. Por quê, ó? Quem atende, atende a, ó, dá uma olhada, pessoal, quem atende, atende a, mais o artigo A, que acompanha a palavra solicitação. Vem cá, galera. Atender a solicitação. X nela, letra A. Certo, galera? Ué, por que não é a B? Porque o resto é tudo igual. Vem cá, gente. Ó, uma resposta específica a uma. Galera, você nunca vai colocar crase antes de uma. Não se põe crase de uma, uns e umas. Sempre a mesma coisa, galera. Não se erra a crase, hein? Letra C. Ó, a todas. Gente, mesma coisa, hein? Pronome indefinido. Não se usa a crase de todo, toda, tudo e todos. Todo, toda, tudo e todos. E outra, tá no plural. Vocês não vão me errar a crase, hein, meu? Letra D. A quem? Gente, a quem? Não vai crase de quem, né, meu? Letra E. Acostumada a receber. Vem cá, pessoal. A receber. E nós vamos ficar nessa, galera, ó. Não se usa a crase antes de... É uma a menos. Uma, uns e umas. De jeito nenhum. Não se usa a crase antes de pronome indefinido. Todo, toda, tudo e todos. Não se usa a crase de quem? Pelo amor de Deus, gente. Vai pôr crase de quem? Não faz sentido. E não vai crase antes de verbo. A receber, a partir, a fazer. Por que é a letra A, galera? Vem comigo. Por que é a letra A mesmo? A crase é a fusão, é a união da preposição a. Quem atende, atende a alguém. Quem atende, atende a alguma coisa. E a próxima palavra é um substantivo feminino. Artigo a solicitação. Então, atender a junção dois as. Então, alternativa correta, galera, letra A. Fechou? Tranquilo, galera? Nesse esquema, acertou uma, acertou todas, hein? Acertou uma, acertou todas, cara. É tudo a mesma coisa? Então, vamos lá. Questãozinha de número 2. Estou muito rápido, galera? Estou muito rápido? Questãozinha de número 2. Nós vamos seguir o mesmo esquema. Ó. Galera, é tudo igual. Não tem pegadinha. Não tem pegadinha. Questãozinha de número 2.
O acento indicativo de crase está empregado de acordo com a nova norma da língua portuguesa em letra A, galera. Gente, olha aqui que você tem, ó, letra A, para. Gente, para A. Dá uma olhada, galera. O para já é uma preposição. Você nunca me coloque uma crase depois de uma preposição. Por quê? Porque o para já é... Porque a crase é a preposição a. Então, depois de para, ó, não pode ter crase. Porque, ó, para, ó. Com é uma preposição. Sobre, ó. Sobre é uma preposição. Você nunca me coloque crase depois de uma preposição. Então, a letra A, galera, não serve, tá vendo? Você só pega a crase e a próxima palavra, galera. Não fica lendo nada, não. Letra B, mesma palhaçada. Olha a letra B, galera. Motiva a buscar. Olha o erro aqui, ó. A receber, a buscar, a falar, a jogar. Mesmo erro. Não se coloca a crase antes de verbo. Mesmo erro. Letra C. Dá uma olhada. A palavra ali, galera, é incentivo. Incentivo. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Quando eu falo atender à solicitação, isso aqui é uma regência verbal. Certo, pessoal? Regência verbal. É quando o verbo rege a preposição a. A palavra aqui é incentivo. Incentivo não é verbo. É um substantivo masculino, ou incentivo. Só que quando tem incentivo, você dá um incentivo, eu dou um incentivo, todo mundo tem um incentivo. Incentivo a alguém. A palavra incentivo rege o a. Isso é uma regência nominal. Incentivo a vocês. Incentivo ao professor. Incentivo a todo mundo. A palavra incentivo rege o a. E a próxima palavra ali, depois de incentivo, galera, produção. Vamos pegar aqui, ó. Produção. Galera, é ou produção ou a produção? Então, é incentivo a produção. Então, aqui, galera, é o caso clássico. Quem dá incentivo a, mais o artigo que acompanha a palavra produção. Incentivo a produção. A mais a, crase. Ou seja, Charlie. Charlie, galera. Essa cara aí, a ideia do Charlie. Álvaro. Letra D. Letra D, acessibilidade. Olha lá, ó, dá uma olhada. Garantam acessibilidade. Só que é o seguinte, é o verbo garantir. Presta atenção, é o verbo garantir, galera. Aí é regência verbal, tá? Quem garante, garante algo a alguém. Então, o verbo garantir é bitransitivo. Já ouviu falar em bitransitividade? Então, ó, vamos lá, vamos garantir, Álvaro. Vamos garantir. Garantir. Quem garante? Quem garante? Garante algo. Olha aqui, galera, ó. Quem garante, garante algo. Eu vou garantir a sua presença. Eu vou garantir o dinheiro. Eu tenho que garantir. Só que quando você garante algo a alguém. Então, vem cá. Aqui você tem um objeto indireto. Então, quem garante, garante algo, verbo transitivo direto, garante algo a alguém. Garante algo a alguém. Então, nesse caso, a letra D, mas vamos lá. Então, beleza, né, Alba? Garantam acessibilidade. Beleza, é objeto direto. Só que garante sensibilidade a pessoas. Plural. Olha o que eu vou por aqui, ó. Essa aqui também cai bastante, ó. Garante sensibilidade a pessoas. Pessoas. Está no plural. Tá ligado? Não vai crase antes de plural, hein, galera? Mas se eu quiser colocar crase? Galera, para ter crase, tem que ser o quê? Plural, plural. As pessoas, ó. Então, as pessoas. Então, é a sensibilidade a as pessoas. Ó, sempre que você vira uma palavra no plural feminina, ou é só preposição,
ou é preposição em artigo plural? Plural, plural. Então, a letra D de dado, delta, teria que ter o quê? As pessoas para ter crase. Certo, pessoal? Ó, plural, plural. E se não for, se não for o as, Álvaro? É só a preposição a. E a letra E? Combate. Opa, vamos pegar a palavra combate. Galera, a palavra combate não é verbo. A palavra combate é nome. É um substantivo masculino, ou combate. Regência nominal. O combate a, rege a preposição a, dá uma olhada. O combate aos maus costumes, o combate a alguma coisa. Combate rege a preposição a. Regência nominal. Só que a próxima palavra qual que é, galera? Mudanças, plural. Não vai, ó, então você vê, aqui ó, mudanças, mesma coisa, ó. Mudanças está no plural, mesmo caso, ó, mudanças. Como mudanças é plural, ou é só o a, combate a mudanças, para ter crase tem que ser o quê, galera? Plural, plural, combate as mudanças. É sempre a mesma coisa, hein, galera? Beleza? Tranquilo? Então, a alternativa correta é letra... Me ajuda aí, galera. Letra C, né? Charlie, né? Pau no gato. Próxima. Questãozinha de número 3. Questãozinha de número 3, galera. Olha lá. Assinale a alternativa em que o... crase. Mesma bosta. Crase. Vamos lá? Qual que é o erro da... Agora vocês me ajudam, gente. Qual que é o erro da... Verbo. Tá vendo? A cumprir. A fazer. Ó. A receber. A cumprir. A fazer. Não vai crase antes de verbo. É tudo igual, galera. Não se usa a crase antes de verbo no infinitivo. A fazer, a partir, a fazer, a receber. E ali você tem a cumprir. Não vai crase antes de verbo. É tudo igual. Letra B. Provou-se que aqueles alunos foram importantes. Opa, chega aí, galera. Vem cá. O aqueles agora, hein? Eu posso falar assim, ó. Ó, vou pegar aqui, ó. Vou pegar qualquer coisa, ó. Ó, vou pegar o atender. Atender. Você sabe que o atender rege o a. Não é isso, galera? Quem atende, atende a. E aí vem cá, galera. Mais o primeiro a do aquele, aquela, aquilo. Aquele, aquela, ó. Aqueles e aquilo. Aí, galera, vem cá. Quem atende, atende a. Quem atende, atende a. Quem atende, atende a. Mais o primeiro a do aqueles, ó. Então, atender a aquelas pessoas. Atender a aquele rapaz. Atender a aquilo. Crase. Mas ali, ó, peraí, provou-se que aqueles alunos foram impostos severos maus tratos. Está invertido. Como fica na ordem correta? Vamos lá, hein? Ó, você vai colocar na ordem correta. Severos maus tratos é o sujeito. Severos maus tratos foram impostos. Então, severos maltratos foram impostos. Então, severos maus tratos foram impostos a alguém. Então, eles foram impostos a aquele. Impostos a aquela. Está invertido, galera. Essa para errar é uma beleza. É bravo. Certo, pessoal? Letra B. Por que letra B? Porque está invertido. Gente, isso aí tem que estar bem claro para você. Tá? Ó, então, provou-se que. Provou-se que fica ali, tá vendo? Provou-se que severos maus tratos foram impostos. E se severos maus tratos foram impostos, eles foram impostos a alguém. Então, eles foram impostos a aqueles alunos. Bravo. X nela. Letra B. O que está errado na C?
a bem. Bem, galera, bem. Bem é uma palavra masculina, ou bem. Certo, pessoal? Não se usa crase de palavra masculina. Vamos por aqui, ó. Galera, não se coloca crase de palavra masculina. Ó. É o bem. Sim ou não, galera? Igual assim, princípio é uma palavra masculina. Não se coloca crase de palavra masculina. Gente, você nunca me coloca uma crase de palavra masculina. Então ali, ó, bem é uma palavra masculina, o bem. Então, a bem da verdade, não vai ter crase nenhuma. Certo? E ainda tem um erro na letra C. Ah, peraí, tem um erro, ó. Vem cá, galera. Ah, vamos lá. Tem duas crases aí, né? A letra A, vocês viram o erro da letra A? Qual que é o erro da letra A? A cumprir, certo? Esse aí tá errado, então já não é mais ela. Mas a outra crase, dá uma olhada, a outra crase. Ó, A cumprir perante social... Aí você pega a letra B, que é X nela. Vamos ver se é X nela, né? Que eu tô indo aqui, ó. Levá-los. O verbo é levar. Quem leva? Vamos pegar o levar aqui? Olha o levar aqui, galera. Quem leva? Leva alguém. Certo, galera? Só que quem leva alguém a alguma coisa. Então você está vendo lá, ó, na letra B, levá-los. O los, Álvaro, o que é o los? Galera, os pronomes oblíquos lo, lá, los e las. Ó, lo, lá, los e las. Lo, lá, los e las são sempre objetos diretos. Vai lá, pessoal. Pronome oblíquo, lo, lá, los, las. Objeto direto. Então quando eu falo assim, levá-los, é a mesma coisa falar, levar eles. Levá-lo, levá lá, levá-los, levá-las, lo, lá, los, lá, objeto direto. Então, levá-los a, e aí tá lá, a confissão, tá vendo? Levá-los a confissão. Por isso que é B de bola, certo? Na letra C, nós já vimos que bem não, né? E aí tem outro erro ainda, a par. Tá vendo o par? Galera, par é uma palavra masculina, tá vendo? O par. Não se usa crase de palavra masculina. Na letra D, a princípio é uma palavra masculina, mesma coisa, tá vendo, galera? E aí, ó, submetidos à acariação tá certo. Vem cá, gente. Os submetidos tá certo, hein, ó. Quem está submetido? Submetido. Quem está submetido? Está submetido a. Beleza? Não. Então, submetidos à acariação, ó. Submetidos à acareação. Então você pega, quem está submetido? Está submetido a, mais o artigo que acompanha, submetido à acareação. Beleza, galera. Essa crase está certa. Certo? Então, assim, teve alguma aí que eu ouvi duas crases, né? Acertamos, galera? Acertamos mesmo? Legal? Então, número 3 aí. Bravo. Posso pôr bravo? Beleza? Bora. Questãozinha número 4. Questãozinha de número 4. Vamos lá. O que eu tenho aí de número 4? Vem cá, galera. Ó. O emprego do sinal indicativo de crase. Denunciem o caso. Ó. Denunciar. Vamos denunciar? Denunciar é a mesma coisa, ó. Denunciar. Quem denuncia, denuncia algo. Só que quem denuncia algo a alguém. Ó, bitransitivo, hein, galera? Portanto, isso aí, ó. Quem garante algo a alguém. Quem leva alguém a algum lugar. Quem denuncia algo a alguém. Bitransitivo. Então, vamos lá. Aqui não é certo ou errado, né? O que eles querem aí, ó? Eu quero saber por que tem crase. Certo, galera? Por que tem crase? Vamos ver. Ó. Então, denuncia o caso. Quem denuncia algo. Denuncia o caso a ouvidoria. Denunciar o caso a ouvidoria. Regência verbal. Regência verbal, já, tá, gente? É o verbo denunciar, hein? Ou a polícia.
denunciar à polícia, denunciar à ouvidoria. Regência verbal. Porque é o verbo denunciar. Letra A. Então, por que tem crase? Letra A. É dispensável quando há dois termos coordenados no complemento verbal? É dispensável? Não é dispensável nada. Dispensável nada. Tem que ter crase. Não tem nada de dispensável aí. Ah, não serve. Letra B. Depende exclusivamente da concordância nominal. Não é no concordância. É regência. Crase é regência, hein? Não é concordância. Crase é questão de regência. Não é questão de concordância, hein? Ah, concordância nominal. Piorou. Letra C. Trata-se de regência do verbo denunciar. Quem denuncia, né? Denuncia algo, né? Denuncia algo com complemento iniciado por palavra masculina. Estava indo tão bem. Estava indo bem, né? Letra D. É obrigatória em todas as construções em que há relação de posse, mano. Tem nada a ver, mano. Que relação de posse, mano? É regência, porra. Letra E. Indica a fusão da preposição a. Não é isso, galera? É a fusão da preposição a. Não. Exigida pelo verbo, né? Porque quem denuncia algo a, mais o artigo definido, ó. Então você vê aí, ó. É a fusão da preposição exigida pelo verbo com o artigo definido feminino diante das palavras. Posso por E? É a letra E. Certo? Galera? Porque a crase é a fusão da preposição a mais o artigo definido a. Letra E. Pusemos letra E, galera? Letra E. Pau no gato. Bora. Questãozinha de número 5. Vamos lá, galera. Questãozinha de número 5. A frase abaixo em que a utilização do acento grave indicativo de crase é realizada de forma errada. Eu quero o errado agora. Letra A. Pronto, já era ela. Ela não é, galera? A madrugar. Aí, vem cá. Vamos lá, o mesmo erro. Ó, a receber, a fazer, a madrugar, a dançar. Antes de verbo não vai crase. Esse é o erro. Não. Então, letra A já. Acostumado a madrugar e a ter-se. Não vai crase de verbo, já era ela. Não tem como errar essa porcaria. Então quer dizer que as outras são certas? Vamos lá, as outras são certas. Letra B, galera. Ó, o tempo é o suspiro de adeus do sol, é o suspiro do sol, a, tá vendo? A terra, o terra ou a terra? A terra, tá vendo? Então, ó, tempo é o suspiro de adeus, vou dar um adeus, certo, pessoal? Adeus. Eu vou dar um adeus a vocês, adeus a vocês, adeus a ele. A palavra adeus. Tá vendo? Então você vê aí, ó. Mas quem deu esse adeus? O sol. O sol deu adeus a terra. Regência, hein? Certo, pessoal? Regência. Tá certo. Letra C. Saiu todos os dias às 5 horas. Gente, isso aí tem crase. Lembra? Crase porque tem indicação de horas. Às 5 da tarde, às 6h30, às 10h45, à meia-noite e meia. Antes de hora, indicação de horas, crase porque tem, aceita que dói menos, dorme com essa. Isso aí não é regência. Certo, pessoal? Indicação de horas. Então, quando eu falo assim, ó, saio às 5 horas, saio às 3h40, saio às 5:50, saio às 10h20, indicação de horas é crase. Letra D. O momento de extrair uma lição da história está sempre à mão. Crase porque tem. Danapson. É a tal da locução adverbial feminina. Ah, Álvaro, eu quero uma caneta. Opa, então a caneta vai estar à mão. Crase porque tem. Não é regência. Ah, você vai sentar-se à mesa. Crase porque tem. Lugar, tá vendo, galera? Então isso aí é o quê? Locução adverbial feminina.
Tem crase porque tem, aceita que tu é menos e dorme com essa. Na letra E, a expressão é à beira de. Tem crase porque tem. À beira de. Ele estava à beira do rio. Então, esse à beira de é uma locução feminina. Mas que locução é essa, Alvaron? É uma locução prepositiva. Eles estavam à sombra de, à beira de, às margens de. Crase porque tem, aceita que dói menos, dorme com essa. Locução feminina. Legal, galera? Então, qual que é o erro? Antes de verbo não vai crase. Letra A. Letra A, né? Posso pôr letra H? Letra A. Beleza. Então, ó, questãozinha de número 6. 6, galera. Questãozinha de número 6. Vamos lá. Ó, não se usa crase. Não se usa crase. Vamos lá. Gente, eles preferem ficar Gente, marca aí. As turras. Crase, sim. Crase porque tem, aceita que dói menos, dorme com essa. As turras. Isso aqui é o quê? É uma adjunta adverbial de modo. Então é uma locução adverbial feminina. Então é a mesma coisa que falar assim, ó. Eles preferem ficar à vontade. À vontade. Eles preferem ficar às pressas. Às turras. Isso é uma locução adverbial feminina. Crase porque tem. Aceita que dói menos, dorme com essa. Essa crase está certa. Aí você está vendo que a letra B... Ó, a letra B, galera, vem cá. É uma a menos. Sim ou não? Antes de uma, não vai crase. Uma, uns e umas. Pode pôr bravo aí. Bravo, galera? Bravo, já era. Antes de uma, não vai crase. Ah, mas peraí, Álvaro. A letra C vai crase? À margem de. À beira de. Às custas de. Locução prepositiva feminina. Crase porque tem. E aí, guardar rancor faz mal. Isso é uma... Vem cá, gente. Tem crase, tá certo. Tá certo essa crase, mas essa crase é regência. Vem cá. Porque se eu faço algo a você. Eu faço algo a ele. Quem faz algo a alguém. E ali, que eu tenho ali, o guardar rancor faz mal à saúde. Regência, hein, galera? Você faz mal a, preposição a, mais o artigo a de saúde. Então, mal à saúde. Beleza. Regência. Beleza? Questãozinha de número 7. Chega aí, 7, galera. Questãozinha de número 7. Assim como no trecho, o amor costuma ser amoldado à nossa carência ali. Tá vendo ali o à nossa carência? Não é isso que está grifado, tá? Mas você sabe que o nossa ali, galera, é facultativo. Se não tivesse crase, estaria certo. Tá? Então, ó, a nossa, a minha. Mas não é isso que está pedindo, né? Tá falando assim, ela se modifica à medida que, crase porque tem, é uma locução feminina, à medida que, tem que ter crase, à medida que o tempo passa, ficamos mais experientes. Tem crase, certo? Só que essa aí é uma locução conjuntiva, conjunção. Locução conjuntiva, é uma conjunção proporcional. Então tá lá assim, à medida que vamos preparando, bababá, bibibi, bababá. E aí tá falando, ó, a crase é utilizada nos seguintes contextos. Exceto, eu quero a certa ou eu quero a errada? Qual que você quer, galera? A certa ou a errada aí? A errada. Tá vendo? Ó? Eu não quero a certa, eu quero a errada. Porque a crase é utilizada nos seguintes contextos. Letra A, galera. Às 2 horas começaremos a trabalhar. Vai crase ou não vai? Indicação de horas. Certo, pessoal? Às 2h30, às 3h45, às 10h15. Então, às 2 horas vai crase.
Letra B, os lojistas não deram desconto. A prazo. Não vai, a bem, a princípio, a par, a prazo. Prazo é uma palavra masculina. O prazo. Pode pôr X nela. Não se usa crase antes de palavra masculina. Não se coloca crase antes de palavra masculina. É sempre a mesma coisa, hein, galera? Crase é na osmose. É sempre o mesmo papo. Então, a que está errada ali, então, a que está errada é prazo, porque prazo é masculino. Galera, presta atenção aqui. Se fosse assim, os lojistas não deram desconto à vista. Se fosse à vista, o à vista tem crase, hein? Feminina. Certo, pessoal? Crase porque tem. Eu vou pagar isso à vista. Como é a prazo? Não, porque prazo é masculino. Não se usa crase antes de palavra masculina. Tá. E o às vezes, Álvaro? Às vezes. Às vezes ele vem, às vezes ele não vem, às vezes ele fica, às vezes ele vai. Às vezes, crase porque tem. O que é o às vezes? Locução adverbial feminina. Às vezes a ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. Às vezes tem crase porque tem. Letra D. Regência. Tem crase, que é uma regência. Essa aqui é a clássica. É a clássica, galera. As amigas foram. Se elas foram, o verbo ir é joar. Então elas foram a algum lugar. Então elas foram a confraternização. Regência verbal. Então aqui que não pode ter crase, galera, bravo, né? Mais uma, rapidinho, galera. Vamos lá? Questãozinha de número 8. 8. Olha a 8, gente. Observe o trecho. Talvez, às vezes, tá vendo às vezes? Olha o às vezes aí. Locução adverbial feminina. Locução adverbial, crase porque tem. Às vezes tem crase. Por quê? Porque tem. Então aqui, a alternativa a seguir, aí não é certo ou errado, a alternativa a seguir, em que o acento indicador de crase foi utilizado pelo mesmo motivo de às vezes. É regência? É regência verbal? Não. Regência nominal? Não. Por quê? Crase porque tem, né? Letra A. Letra A é regência, gente. Dá uma olhada, gente. Letra A é regência, do verbo ir. Então, se eles irão a algum lugar. Então, eles irão a aquela cidade. Isso é caso de regência verbal, hein? Verbo ir. Não é a mesma coisa. Letra B. Os mecânicos entregaram o carro à tarde. Certo, gente? À tarde, à noite. Tem crase porque tem. Posso pôr X dela? É ela? É ela, por quê? Locução adverbial feminina. À tarde, à noite, às vezes. E é um adjunto adverbial de tempo. X nela. Letra C, regência verbal. Letra C, regência verbal. Todos se referiram. Quem se refere a regência verbal. Então, se eles se referiram a potência, regência verbal. E a letra D, várias pessoas se dirigiram. Quem se dirige a algum lugar, regência verbal. Então, eles se dirigiram a praça. Certo, galera? Número 9, galera. Pega aí, questãozinha de número 9. 9! Caso facultativo não é para errar, hein? Caso facultativo. Vou por aqui, Facultativo só são 3 casos, gente. Qual que é o primeiro caso facultativo? Minha, sua, tua, nossa. Certo, galera? Caso facultativo é isso, Minha, tua, sua, nossa. Pronome possessivo feminino. Qual que é o outro facultativo? Depois da palavra até. Certo, galera? Depois da palavra até. Pode ter crase ou não. Segundo caso facultativo. Qual que é o terceiro caso facultativo? Nome próprio feminino. Nome próprio feminino. Ou seja, nome de mulher.
Gente, só tem esses 3 casos facultativos. Falou facultativo? Minha, sua, tua, nossa, pronome possessivo feminino. Depois da palavra até em nome de mulher. Só. O resto é papo crase ou não, hein? Então, ó, questãozinha de número 9. Assinale a alternativa em que o sinal de crase é facultativo. Vai para abraço. Certo, pessoal? Não é certo ou errado, facultativo. Aí o que eu tenho facultativo lá? Ó, o neto voltou à casa da avó. Não. Tem que ter crase. Voltou à casa. Tem que ter crase, pô. Letra B. Meu neto voltou à minha casa. X nela. Tá vendo? Ó, voltou a minha, sua, tua, nossa. Acabou. Bravo. Certo, galera? Caso facultativo só tem 3, pô. Ah, Álvaro, letra C. Às vezes. O que é o às vezes? Tem que ter crase no às vezes. Locução de base feminina. Tem que ter crase porque tem. E a letra D é o verbo devolver. Vem cá, pessoal. O verbo devolver. Quem devolve? Devolve algo a alguém. O verbo devolver é bitransitivo, hein? Você devolve algo a alguém. Então, ó, a mãe devolveu as roupas, objeto direto, a aquela criança. Então, alternativa correta, bravo. Minha, sua, nossa, facultativo. Questãozinha de número 10. Questãozinha de número 10. Assinale a seguir a única alternativa. Ah, facultativo de novo, mano. Vai pro abraço, gente. Minha, sua, nossa, depois de até e nome de mulher. Só. Cadê? Fala aí pra mim. Onde você tá vendo isso aí, o facultativo aí? Letra C. Ele precisou se afastar do trabalho devido à minha doença. Sua doença. Nossa doença. X nela. Charlie. Ah, mas Álvaro, é letra A. Mas agora é a chefe do setor, mas não está dando muitas oportunidades às suas colegas. Vem cá, pessoal. Às suas colegas. Isso é facultativo? Presta atenção. Não é. Mas você não fala... Ó, gente, marca aí. Facultativo. Minha, sua... Tem que ser pronome possessivo feminino no singular. Certo, pessoal? No singular, hein? Então eles fizeram uma pegadinha aqui, hein? Ah, mas Álvaro, você falou, ó, lá, ó. Está dando oportunidades às suas colegas. Não, suas é plural. Para ser facultativo, galera, tem que ser pronome possessivo feminino no singular. Ah, mas e pronome possessivo feminino no plural? Obrigatório. Certo, pessoal? Obrigatório. Fechou? Letra B. O debate entre os candidatos começará às 19... Indicação de horas. Indicação de horas crase, porque tem essa aqui da mesma norma com essa. Indicação de horas. Indicação de horas tem que ter crase, acabou? Letra D. Tem que ter crase, hein? Gente, vocês estão ligados, né? Ó. A espera de, a procura de, a busca de. A espera de, a procura de, a busca de. Certo, gente? Tudo bem. E o a prazo está errado. Por que o da prazo está errado? Comprei o meu automóvel a prazo. Por que está errado a crase? Prazo é uma palavra masculina. Não se usa crase antes de palavra masculina. Fechou? 11. As frases abaixo foram retiradas do romance Iracema. Né? Assinale a única que usa a crase é... Vamos para o abraço de novo. Onde você encontra aí um caso facultativo? Fala para mim aí, galera. Alfa. Vamos ver? Calbi saiu a sua cabana, minha cabana, nossa cabana. Tá vendo? Pronome possessivo feminino. Sua, minha, nossa. Pode postinar. Pode postinar. É facultativo. A letra B. Se ela não morresse, o jacarandá não teria sol para crescer àquela altura. Àquela altura. Crase porque tem. Àquela altura. Porque aquela altura é o quê? Adjunto adverbial feminino.
Locução adverbial. Àquela altura, certo? Letra C. Volta. Quem volta, regência. Regência do verbo voltar. Quem volta, volta a. Certo, gente? E a próxima palavra é terra. É o terra ou a terra. Então, volta a terra. Regência verbal. Certo? Letra D. Potim despediu-se triste daqueles lugares e tornou com seus companheiros tornou à borda do mar. Tornou, à borda do mar. Isso aí é regência. Ele tornou à borda. Regência. Verbo tornar. Então, ele tornou à borda do mar. E a letra E. Sentada à porta da... Isso aí é crase porque tem. Que crase é essa? É a crase de locução feminina. À porta. Ele estava à frente. Ele estava a algum lugar. Certo, galera? Pau. Questãozinha de número 12. Então, a 11 é o quê mesmo? Fala logo, gente. 11 é o quê? Letra A, por quê? Sua, minha, nossa cabana. Beleza. Questãozinha de número 12. E aí nós vamos para a vírgula, né? Questãozinha de número 12. Analise as sentenças a seguir e assinale aquela em que o vocábulo A deve receber obrigatoriamente. Certo? Tem que ter crase. Letra A. Essas expressões garantem coesão a... É o verbo garantir. Certo, galera? Quem garante? Garante algo a alguém. Então, o garantir aqui, ó o garantir, galera. Ó o garantir. Quem garante? Garante algo. E quem garante algo a alguém. Então, tá lá assim, ó. Garantir. Então, ó, garantem coesão a escrita. Garantem coesão a escrita. Alfa. Certo, galera? Faltou crase aí. Porque quem garante algo. Então, garantir coesão a escrita. É o escrito ou a escrita? Então, coesão a escrita, crase. É ela. Letra A. Letra B. Letra B, vai vendo. Quem agradece a alguém. Certo, galera? O verbo agradecer rege o A para quando é a alguém. Eu tenho que agradecer a vocês. Quando fala ali, ó, em seu discurso ele agradeceu a Paula, é o Paulo ou a Paula? Ah, então é crase, né? Facultativo. Certo, gente? Tá vendo? Nome de mulher, facultativo. Ali não quer facultativo, ali quer o quê? Obrigatório. Sacou? Ah, mas e se tiver crase? Se tiver crase, tá certo. Letra C. É considerada uma leitura profunda aquela. Não tem regência? Certo, pessoal? Ó, tá invertido aquela. Ó, aquela é considerada uma leitura profunda. Tá vendo? O aquela é o sujeito. Aquela é considerada uma leitura profunda. Vai ter crase. Letra D. Peraí, onde eu tô, mano? Eu tô viajando. Nós estamos na questão de número 12, né? O que eu falei, mano? Não, é a letra C que eu tô, né, mano? O abaixo-assinado foi encaminhado a diversas associações. Não, não vai crase. Diversas associações é plural. Agora, se fosse as diversas, aí teria. Nossa, eu viajei, eu tô lendo outro bagulho lá. Letra D, galera. O professor mandou lembranças. Ele mandou lembranças a sua mãe. Crase ou não crase? Facultativo, hein? Tá vendo? Então, assim, ó, se tivesse crase, ó, o professor mandou lembranças a sua, minha, nossa, facultativo. E a letra E, as multinacionais chegaram a essa. Antes de essa não vai crase. Certo, galera? Esse, essa, esses e essas.
Não vai crase. Tudo bem. Beleza? Vamos para a questãozinha de número 13, galera. Agora é vírgula, hein? Vamos lá? Chega aí. Falamos de crase. Legal. Agora nós vamos falar sobre o uso das vírgulas. Uso das vírgulas, galera. Vem comigo. Questãozinha de número 13. Seguinte. Assinale a alternativa em que as vírgulas são empregadas pelos mesmos motivos, não é certo ou errado, mesmos motivos, do que essa aqui, ó. O serviço de comunicação da gigante Procter & Gamble, vírgula, proprietária da Gillette, diz que não. Gente, proprietária da Gillette, tá entre vírgulas, não tá? Tá explicando quem é a Procter & Gamble. Então, a proprietária da Gillette é um aposto explicativo. Certo, galera? Então, vírgulas para isolar um aposto explicativo. O que é aposto explicativo, Álvaro? É um termo que explica o termo antecedente. Vocês encontraram isso na hora ou não? Então, vamos lá. Paulo Gato. Letra A. Ao fundar uma igreja, vírgula. Oração. Não é oração? Ao fundar uma igreja, vírgula. Os ministros não pagam impostos, vírgula. Não prestam serviço militar. Essa vírgula foi para separar orações. Não é nada errado aí. Tá certo. Eu tenho que saber para que serve a vírgula, hein? Letra B. X nela. Não é isso? Porque Samodecos era originário da Arábia. Quem que é Samodecos? Médico do imperador Tibério. Bravo. Então, o médico do imperador Tibério está explicando quem é Samodecos. Aposto explicativo, bravo. Letra C. Os gregos recorriam aos oráculos. Os gregos é o sujeito. Recorriam ao verbo. E entre o sujeito, que é os gregos, e recorriam, eu tenho o que aí, galera? Ó. Quando desejavam uma previsão. Aí você tem uma oração subordinada deslocada. Não é, pessoal? Oração subordinada deslocada. Põe esse quando desejavam uma previsão no fim da frase. Como ficaria? Ó? Os gregos recorriam aos oráculos quando desejavam uma previsão. Perceberam, galera? Essa vírgula foi para isolar uma oração subordinada. Uma oração subordinada deslocada. E letra C. São livres a criação, a organização, a estruturação e a direção. Essa vírgula é para separar elementos de uma enumeração. Vírgula para separar elementos coordenados. Vírgula para separar elementos com a mesma função sintática. E na letra E. No dia de ontem. Ó, que está entre vírgulas aí. No dia de ontem. O que é no dia de ontem? Adjunto adverbial deslocado. No dia de ontem. Adjunto adverbial de tempo. Certo, galera? Então a vírgula está para isolar um adjunto adverbial de tempo. Então a alternativa correta, letra B de bola. Bravo. Beleza? Questãozinha de número 14. Tem nada a ver com vírgula, sei. Não sei o que ela está fazendo aí. Mas por que eu pus ela aí, né? Uma relação de causa e consequência pode ser observada em que os trechos separam por vírgula. Mas é questão de vírgula? Não. Causa e consequência, certo, galera? Só que porra é essa causa e consequência? Vamos ver? Causa e consequência, vamos ver. Ah, mas a questão é de vírgula? Não. Causa e consequência. Toda causa gera uma consequência. E a consequência é em relação à causa. Letra A. Você circula o tão, dá uma olhada, pessoal. Ó. De tão acostumado à autocracia, consequentemente, mas está escrito consequentemente aí? Não, está implícito. Ó, vai ver, né, pessoal? Presta atenção nessa parada, hein? Ó, é alfa, pode pôr X na alfa.
Por quê? Ó, vai vendo, galera, ó. É por causa do tão, ó. De tão de tão acostumada à autocracia, vírgula, consequentemente, vê se vocês enxergam a palavra consequentemente, lógico, não está escrito ali. Ó, de tão acostumada à autocrítica, consequentemente, acaba vendo defeitos em tudo e em todos. A palavra consequentemente, por causa do tão, hein? Perceberam? De tão nervoso, vírgula, ele se jogou da janela. Tá vendo? Causa e consequência. Alfa. Vocês acertaram essa? Não tem nada a ver com vírgula, mano. Aí você pega a letra B. Letra B. Uma população que não está se tornando mais sucedida, apesar de... Pega o apesar de. Apesar de, galera. Apesar de da ideia de concessão. Apesar de, vocês têm que ter isso. É concessão. Apesar de é concessão, hein, galera? Não é causa e consequência. Concessão. Apesar de, concessão. Cai na tua prova, hein? Letra C. Segundo os estudos, conforme, de acordo com. Isso é uma relação de conformidade. Segundo os estudos, conforme os estudos, de acordo com os estudos, conformidade. Tem a ver com vírgula. Letra D. O primeiro é o adaptativo, que é saudável. Explicação. Tá, pessoal? Você pode ver, você tem uma oração explicativa. Ó, letra D. O primeiro é o adaptativo, vírgula, não é o quê? O que é um pronome relativo. E tem vírgula, então isso é uma oração explicativa. Sabe, pessoal? Oração explicativa, hein? Tem que ter vírgula, né? E a letra E, isso acontece porque isso é causa. Certo? Mas eles criam uma relação de causa e consequência. Tá? Então esse porquê é causal. Então a alternativa correta é letra? Letra A. Certo? Vamos voltar para a vírgula, então. Questãozinha de número 15. O uso da vírgula está em conformidade com a norma padrão da língua. Vamos lá, gente, presta atenção na parada. Alguma coisa nessa frase, letra A, alguma coisa. O que é dever dos pais, né? Alguma coisa nessa frase é dever dos pais. O que é dever dos pais? Controlar o acesso é o ó. Mas aí eu queria até que vocês vissem, porque isso aí cai, mas cai com força. Tá invertido, ó. Tá invertido, ó. Controlar o acesso das crianças a dispositivos digitais como tablets é dever. Então, toda essa oração após a vírgula é o sujeito. Não pode ter vírgula entre sujeito e verbo. Certo, pessoal? Ah, mas como é que chama isso aí? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Não, só vou para ver se vocês entenderem, galera. Certo? Porque isso aí vai cair na tua prova. Peraí, ó. Qual que é o sujeito aí? Qual que é o sujeito? O sujeito é controlar o acesso das crianças a dispositivos digitais como tablet. Tudo isso é o sujeito do é. Então, controlar é dever dos pais. Como é que chama mesmo? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Entre sujeito e verbo não pode ter vírgula. Ah, não serve, essa vírgula está errada. Certo? Fala. Por que ela é reduzida? Porque não tem a conjunção integrante. Tá vendo? Controlar. E outra, não é controlar? O verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Ela é reduzida de quê? De infinitivo. Perceberam? Por que é reduzida? Porque não tem conjunção integrante. Letra B. Estudo sobre a relação entre cérebro e as mídias digitais é o sujeito. Entre sujeito e verbo, não pode ter vírgula. Certo, galera? Ó, sujeito, verbo e objeto. Certo, galera? Entre sujeito e verbo, não se usa vírgula. Entre verbo e objeto, não se usa vírgula.
Mas qualquer coisa que tiver entre o sujeito e o verbo, você tem que fazer o quê, galera? Isolar. Qualquer coisa que tiver entre o verbo, você tem que fazer o quê? Isolar. Esse é um caso clássico. Gente, caso clássico, hein? É o erro que vai ter isso aí. Esse erro vai ter na B. Dá lá, gente. Estudo sobre a relação entre cérebro e as mídias digitais é o sujeito. Então, o núcleo é estudos, tá vendo? Estudos estão em fase preliminar. Entre sujeito e verbo não pode ter vírgula. Percebeu? Letra C. Está invertido. Não é nada. Está invertido? Vamos lá, está invertido. Aquela é o sujeito, ó. Aquela é o sujeito. Aquela é considerada uma leitura profunda. Tá vendo? Aquela é considerada uma leitura profunda. Aí não tem o quê? Aí vem cá, gente. Que vai. Você vai colocar uma vírgula entre que vai? Você poderia colocar antes do que? Ó, vai vendo, pessoal. Tá olhando ali, ó. Olha aí, galera. Letra C, ó. Ó, que vai. Tá vendo que vai? Se você quisesse colocar vírgula, você tem que colocar uma vírgula antes do que. Tá vendo? Aquela, vírgula. Sim ou não? Vírgula que. E aí o que vai para lá. Aí virou oração explicativa. Certo? Tá tudo errado até agora? Letra D. O acesso às mais variadas informações é. Entre o acesso, que é o sujeito, e não pode ter vírgula. Certo, pessoal? Qual que é o erro? Entre sujeito e verbo não pode ter uma vírgula. Letra E? Vamos ver a letra E? Olha a letra E, galera. Vem cá. Não, vamos além, tá? É a letra E, X nela, beleza, entenderam? Ela está invertida. De novo, ó, vai vendo, pessoal, ela está invertida. Por que ela está invertida? A oração principal está depois da vírgula. Ó, as dificuldades com leitura são preocupantes. Apesar de não haver razões para o pessimismo. O que é isso, Álvaro? Marca aí, galera. Oração subordinada, adverbial, concessiva. Oração subordinada. Por que concessiva, Álvaro? Apesar de. Não, não. Apesar de é concessão. Se eles perguntarem esse apesar de, concessiva, concessão. Então você tem uma oração subordinada antecipada. E aí eu vou perguntar para vocês, ó, apesar de não haver razão para o pessimismo. Já falou para mim, Álvaro, oração subordinada, adverbial, concessiva, reduzida. Ela é reduzida também, mas ela é reduzida de infinitivo. Aí você me pergunta, por que ela é reduzida, né? Porque não tem o que, galera? Dá uma olhada. Não tem a conjunção. Apesar de. Se fosse. Porque se eu colocasse apesar de que, eu teria que colocar assim, ó. Apesar de que não houvesse. Certo, pessoal? Então, apesar de não haver, né? Então, a oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Mas tudo bem, para que serve a vírgula, Álvaro? Oração subordinada invertida. Oração subordinada deslocada. Letra E, X nela e pau. Beleza? Questãozinha de número 16. Assinale a alternativa em que se emprega a vírgula para separar uma informação explicativa. Informação explicativa pode ser um aposto explicativo ou uma oração explicativa, que é a letra A. Vamos ver. Por que é a letra A? Seus personagens eram todos homens, à exceção de Maria Cebolinha, vírgula, que era apenas um bebê. Quem que era apenas um bebê? Maria Cebolinha. E esse que é Álvaro? Tá vendo? Ó, Maria Cebolinha, a qual era apenas um bebê. Gente, isso aí é uma oração explicativa, por quê? Porque a palavra que aí é um pronome relativo. Troca por a qual, ó. Seus personagens eram todos homens, à exceção de Maria Cebolinha, a qual era apenas um bebê. Como tem uma vírgula, essa vírgula é para separar uma oração explicativa. Está explicando que é a Maria Cebolinha. Certo? Por que não é a B? Por que não é a B?
Inspirado em um galotinho da infância de Maurício, em Mogi das Cruzes, gente. Em Mogi das Cruzes. Tá certo, tá, viu? Mas em Mogi das Cruzes é o que, galera? Adjunto adverbial de lugar. Certo, pessoal? As vírgulas são todas certas. Mas eu tenho que saber o que serve. O que é o em Mogi das Cruzes? Adjunto adverbial de lugar. Letra C. Nos quadrinhos, vírgula. Nos quadrinhos. Adjunto adverbial de lugar. Certo, pessoal? Nos quadrinhos, vírgula. A menina se tornaria a Nêmesis baixinha, vírgula, gorducha e dentuça. Baixinha, vírgula, gorducha e dentuça. Vírgula para separar elementos de uma enumeração. Estou muito rápido, galera? Letra D. Nos anos 60, vírgula, adjunto adverbial de tempo. Certo, galera? Não é isso? Ó? Nos anos 1960, vírgula, adjunto adverbial antecipado. Adverbial. Aí começa, ó. As mulheres queriam alguém que as representasse, vírgula, vai vendo. Elas queriam alguém que as representasse, vírgula, que comandasse e reagisse. Essa não é a oração explicativa, Álvaro? Vai vendo, galera. Aí presta atenção na palavra. Isso não é oração explicativa, não. Porque é o seguinte, ó. Marca aí. Presta atenção nessa parada agora, hein? Ó. Elas queriam alguém, certo? Tá vendo o primeiro quê? O primeiro quê não tem vírgula, né? Então ela é restritiva. Então, ó, alguém que as representasse. Então, a primeira oração aqui é uma oração restritiva. Ah, mas essa vírgula? Essa vírgula, galera, não faz a outra ser explicativa. Essa vírgula quer dizer que são duas orações coordenadas. Como é que é? Elas são coordenadas entre si. Dá uma olhada, gente. Troca pelo E. Troca pelo E, galera. Ó, nos anos 1960, as mulheres queriam alguém que as representasse e que comandasse e reagisse. Percebe? Mas essa oração é subordinada ou é coordenada? Ela é subordinada e elas são coordenadas entre si. Pegadinha do malandro. Alguém foi nela? Você foi nela? Caraca, tá vendo? Por causa desse que, né? Essa vírgula aqui, pegadinha. Pegadinha. Ah, isso aqui é oração explicativa, né? Não, ela é coordenada com a primeira. Tá? E a letra E, com uma tiragem de 2.000 exemplares, vírgula, isso é uma adjunta adverbial também, certo? Então aí, a letra A é a tal da oração explicativa, certo, gente? Alfa, X não. Nós. Questãozinha.